Bem-vindos de volta ao nosso canal. No episódio anterior, exploramos a Europa por volta de 500 a.C. Se você perdeu esse episódio, corre lá na playlist para assistir e depois volta aqui. Mas hoje vamos explorar o período de 200 a.C. Houveram muitas mudanças nestes 3 séculos, mas alguns dos povos que vimos anteriormente continuam vivendo da mesma forma. É por isso que neste episódio vamos dar ênfase aos povos que tiveram mudanças mais significativas, incluindo as novas culturas que aparecem no nosso mapa de hoje. Vamos começar pelo norte, nas Ilhas Britânicas. Por volta de 200 a.C., os britânicos do sul e centro formavam sociedades hierárquicas lideradas por reis, cultivavam cereais, criavam gado e produziam moedas de ouro inspiradas nos gauleses, adotando o estilo artístico latene em armas e joias. Mais ao norte, os ancestrais dos Pictos habitavam broches de pedra e casas subterrâneas, marcados por tatuagens corporais e uma forte resistência a influências externas. Na Irlanda, os gaels ancestrais viviam em clãs tribais, valorizando leis orais, poesia épica, guerras por gado e a metalurgia sofisticada de ferro e ouro, em um mundo onde honra e prestígio guerreiro eram essenciais. Já nas vastas florestas e planícies do norte da Europa Central, haviam tribos germânicas, descendentes dos povos proto-germânicos que vimos nos últimos episódios. Agora eles se dividem em subgrupos de povos com características em comum. Eram povos guerreiros e agricultores organizados em clãs familiares, liderados por chefes escolhidos pela bravura. Os suevos dominavam extensas terras entre o Reno e o Elba, conhecidos por sua mobilidade e combates ferozes com lanças longas. Os anglos e saxões ocupavam a península da Jutlândia e costas próximas, dedicando-se à pesca, pastoreio e incursões marítimas, enquanto os longobardos viviam no Baixo Elba, com tradições de migrações e lealdade ao rei eleito. Tribos como os rujos comercializavam âmbar no Báltico, e os godos começavam a se formar no sul da Escandinávia. Os vândalos habitavam a Silésia, os burgúndios o Alto Reno, os hermunduros a Turíngia, controlando rotas comerciais, e os jutos compartilhavam a vida náutica com anglos e saxões. Unidos por língua proto-germânica, cultos a Voda e Thor, assembleias populares e uma sociedade que valorizava a honra, lealdade ao clã e o saque, essas tribos formavam um mundo dinâmico e inquieto, pronto para transformar a Europa nos séculos seguintes. Agora vamos falar das populações célticas. Elas dominavam amplas regiões da Europa Ocidental, vivendo em sociedades tribais guerreiras com fortes em colinas, agricultura mista e uma rica tradição metalúrgica no estilo latene. Os belgas, no nordeste da Gália atual, formavam uma confederação poderosa de tribos como os Nervi e os Belovaci, conhecidos por sua bravura extrema, resistência feroz aos romanos e uso de carros de guerra e infantaria pesada. Os gauleses propriamente ditos ocupavam o coração da França moderna, com tribos como os arvernos, edus e sequanos, organizados em cidades fortificadas chamadas Opida, onde produziam moedas, artesanato sofisticado e mantinham druidas como líderes espirituais e políticos. Mais a oeste, os vênetos eram mestres navegadores, controlando o comércio marítimo do Atlântico com grandes navios de carvalho e uma frota temida. Na Península Ibérica, os astures e cântabros habitavam as montanhas do noroeste, vivendo de pastoreio, mineração e guerras de guerrilha contra vizinhos e romanos, famosos por sua independência feroz e táticas de emboscada. Os lusitanos, no centro-oeste ibérico, destacavam-se como pastores guerreiros ágeis com lanças curtas e escudos pequenos, liderados por chefes como Viriato mais tarde, enquanto os celtiberos, no interior da Espanha, misturavam tradições celtas e ibéricas, criando armas de ferro de alta qualidade e formando exércitos disciplinados que desafiavam qualquer invasor. Ancestrais dos Ilírios antigos, os dálmatas habitavam a costa leste do Mar Adriático, na região montanhosa dos atuais Balcãs Ocidentais, formando tribos guerreiras organizadas em clãs fortes e independentes. Viviam em Opida fortificados nas colinas, dedicavam-se à pastagem, à pirataria marítima e ao comércio de sal, âmbar e metais, com uma sociedade hierárquica liderada por reis e chefes tribais. Eram conhecidos por sua bravura feroz, uso de lanças curtas, escudos ovais e táticas de guerrilha em terrenos difíceis,
resistindo com tenacidade a qualquer tentativa de dominação externa. Por volta de 200 a.C., o reino da Macedônia, sob a dinastia dos Antigonidas, vivia um período de declínio após as guerras contra Roma. Embora ainda mantivesse um exército forte com a famosa Falange Macedônia e controlasse territórios na Grécia continental, o reino sofria com intervenções romanas crescentes e perdas territoriais. O rei Felipe V enfrentava constantes conflitos com Roma, que o derrotara na Batalha de Cinocéfalas em 197 a.C., impondo duras condições de paz, desmantelando sua frota e limitando sua influência. A sociedade macedônia permanecia guerreira e orgulhosa de sua herança de Alexandre o Grande, mas o poder real estava enfraquecido, preparando o terreno para a anexação total por Roma nas décadas seguintes. Por falar em Roma, a República Romana havia se transformado dramaticamente desde cerca de 500 a.C., quando por volta de 509 a.C., os romanos derrubaram a monarquia etrusca e estabeleceram a chamada Respublica, um sistema governamental baseado no equilíbrio de poderes para evitar tiranias, com o Senado como conselho de anciãos vitalícios que orientava políticas externas e financeiras. Inicialmente limitada ao Lácio e arredores, Roma expandiu-se através de conquistas na Itália central e meridional, incorporando aliados latinos e itálicos em uma confederação, mas as guerras púnicas contra Cartago, especialmente a Segunda Guerra Púnica encerrada em 201 a.C., trouxeram vastos territórios ultramarinos, incluindo a criação da província da Hispania Citerior no nordeste da Península Ibérica, rica em minas de prata e bases para futuras campanhas contra tribos locais. Ao mesmo tempo, as guerras macedônicas levaram à intervenção no Épiro, região grega conquistada após vitórias sobre Felipe V da Macedônia em 197 a.C., integrando-a como protetorado e abrindo caminho para a helenização romana. A sociedade romana organizava-se em classes sociais rígidas, os patrícios com aristocracia hereditária e os plebeus, que eram a maioria comum, com magistrados eleitos anualmente como cônsules para comandar exércitos e presidir o Senado, pretores para a justiça e questores para finanças, enquanto assembleias populares como os comitias centuriata votavam leis e eleitos, priorizando o bem comum sobre o indivíduo. Os costumes romanos enfatizavam a virtus que seria coragem e honra, com famílias patriarcais lideradas pelo paterfamilias que controlava bens e decisões, rituais religiosos politeístas honrando deuses como Júpiter e Juno em templos e festivais públicos, e uma vida diária marcada pelo uso da toga como símbolo cívico, banhos públicos emergentes e uma dieta baseada em pão, vinho e azeite. Algo muito comum entre eles era o chamado saluto romano, geralmente acompanhando expressões como ave, que significa olá, ou salve. Esse costume acabou se popularizando de formas diferentes ao longo da história, inclusive com alterações que geram grandes polêmicas, principalmente por conta do quadro O Juramento dos Horácios, criado em 1784 por Jacques Louis David. O exército, composto por cidadãos legionários disciplinados em manipulos flexíveis, evoluiu de milícia sazonal para força profissional, com táticas como a falange adaptada e o pilum como arma icônica. É aqui que surge a história dos idiomas latinos. O latim originou-se de raízes indo-europeias faladas pelos povos latinos no Lácio desde o primeiro milênio antes de Cristo, evoluindo de um dialeto rústico influenciado por etrusco e grego para o latim clássico usado em inscrições e literatura, com variações regionais que mais tarde dariam origem às línguas românicas como italiano, português, espanhol e francês, espalhadas pelas conquistas romanas. Por muito tempo, o latim foi usado apenas por pessoas que detinham maior poder e prestígio, e a formação das línguas latinas modernas está diretamente relacionada com dialetos locais falados por pessoas que detinham menos influência, inventando gírias e informalidade. Com isso encerramos nossa viagem pela Europa de 200 a.C., um continente em plena transformação. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo capítulo da história da Europa. Nos vemos no próximo episódio.